Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer o nosso momento de culto da semana? Para a gente começar, a Pro quer relembrar com vocês uma história que eu já contei já faz algum tempo atrás. Como vocês devem se lembrar, nós estamos estudando nesse ano o livro de Atos dos Apóstolos. Desde as primeiras histórias de como começou a igreja, como o Espírito Santo veio. E nesse livro de Atos nós temos um personagem muito importante. Vocês lembram quem é? Era o personagem principal das últimas histórias. O apóstolo Paulo, isso mesmo. Aqui o nosso apóstolo Paulo, a figura dele, né? Nós temos ouvido muitas histórias a respeito desse homem, que teve um papel muito importante para espalhar o evangelho por toda aquela região naquela época. Foi um grande missionário, o apóstolo Paulo, seguindo aquilo que Jesus havia ordenado, como nós sabemos, né? Vão por todos os povos e preguem o evangelho. Ide a todos os povos e fazei discípulos. E isso o apóstolo Paulo fez durante toda a sua vida. Mas vamos relembrar que no começo não era bem assim, não, na vida de Paulo. Vou mostrar algumas figuras e eu quero ver o que vocês recordam olhando para elas, tá bom? Por enquanto não vou falar nada. Aí, deu para lembrar? Esse foi com certeza um dos momentos mais importantes da vida do apóstolo Paulo. Aqui nós temos ele com essa cara de mal, essa cara brava, com mais alguns homens, indo a algum lugar. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus. Mas nesse caminho a Damasco, lembram o que aconteceu? Ele ouve uma voz muito forte, ou falando o seu nome: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E vê uma luz forte que o faz cair ao chão. E depois que essa luz se vai e essa voz ela para de falar, Paulo fica sem enxergar. Os companheiros de Paulo ali nessa viagem para Damasco tiveram que levá-lo pelas mãos, né, carregando ele, ajudando ele a caminhar até o destino, porque Paulo já não estava mais enxergando nada. E este Paulo agora, ele vai e procura um homem chamado, quem lembra desse homem aqui que está orando por Paulo? Era um discípulo de Jesus, né, servia Jesus, Ananias. É Ananias quem ora pelo apóstolo Paulo, e ele recobra a sua visão, ele volta a enxergar novamente. E a partir daquele momento ele entende que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro e que Jesus é o Salvador. E ele se torna um servo de Jesus, um homem que amava muito a Jesus. Este apóstolo Paulo, a partir desse momento que ele tem esse encontro com Jesus no caminho para Damasco. E durante todos esses cultos, esses vídeos que a Pro tem feito para vocês, nós temos ouvido muitas histórias a respeito dele, não é mesmo? E hoje nós queremos ouvir um relato que está na carta de Atos, no capítulo 19. É uma história curtinha, mas a Pro quer contar para vocês por quê. Nesse momento aqui, nós já vamos ler para vocês, Paulo chega a uma cidade muito especial. Deixa eu ler o primeiro versículo para vocês entenderem melhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos de Jesus. Então eu já falei isso algumas vezes para vocês. Paulo vai para a cidade de Éfeso. E os moradores de Éfeso, né, quem nascia em Éfeso, eram os efésios. E na Escola Betânia nós temos, né, um carinho, uma atenção bem especial com o livro de Efésios, não é mesmo? E é nesse momento aqui que Paulo vai passar um tempo na cidade de Éfeso, ensinando as pessoas a respeito de Jesus, fazendo, né, o seu trabalho missionário que ele fez em tantos lugares. Então, nesse momento que nós lemos aqui em Atos 19, o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso.
E lá ele encontra alguns crentes em Jesus e começa a conversar com eles a respeito do Espírito Santo. Mas eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Eles haviam sido ensinados sobre a salvação de Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo em suas vidas. Então, Paulo batiza essas pessoas em nome de Jesus e depois ora com elas para que recebessem também o Espírito Santo nas suas vidas. E é o que acontece, elas são batizadas com o Espírito Santo entra no coração delas. Lembra quando nós já falamos a respeito do Espírito Santo, que é a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas? A Pro colocou aqui, esses foguinhos para representar a presença do Espírito Santo vindo sobre esses discípulos que estavam na cidade de Éfeso. E é o Espírito Santo que dá coragem, que nos reveste, que guarda o nosso coração, que nos ensina a obedecer, que nos dá coragem para testemunhar sobre Jesus. Então, esses discípulos precisavam muito do batismo no Espírito Santo. E é o que o apóstolo Paulo ora com eles e pede, e o Espírito Santo assim faz, tá bom? E aí, lá no versículo 8 do capítulo 19, a Pro vai continuar lendo. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, falando a respeito do reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo na sinagoga, lembra? Sinagoga era o espaço onde os judeus se reuniam para ler o Antigo Testamento, que era o que eles tinham naquela época, que eles conheciam como Palavra de Deus. Só o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento, as histórias sobre Jesus ainda não haviam sido escritas, porque fazia pouco tempo que tudo tinha acontecido. Então, o apóstolo Paulo está ali na sinagoga. E durante 3 meses ele vai e junto com os discípulos ali, ele vai falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus, e vai pregando sobre Jesus, com liberdade. Mas chega um tempo onde algumas pessoas já não gostam mais do que o apóstolo Paulo está falando. E começam a ficar com raiva e não querem mais ouvir. E começam a falar mal do apóstolo Paulo, daqueles que seguiam a Jesus. Então, o apóstolo Paulo se afasta dessas pessoas e começa a pregar num outro lugar, que a Bíblia nos diz que era a escola de Tirano. Lá no versículo 10 nós lemos assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, ali na região da cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante para aquela região, todos eles ouviram a palavra do Senhor. Então, durante 2 anos, o apóstolo Paulo fica ali na cidade de Éfeso pregando o Evangelho. E o versículo 11, que a Pro vai ler agora, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Versículo 12. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Então imagina, o apóstolo Paulo permaneceu ali na cidade de Éfeso e Deus fez através da vida dele muitos milagres e muitas pessoas foram curadas, foram libertas, receberam Jesus nas suas vidas. E a Bíblia nos fala que até os lenços, os aventais que o apóstolo Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes e eles eram curados. Tamanha era a presença de Deus na vida desse homem que nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, desse tempo que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso, e que é a carta, é a cidade para quem o apóstolo escreveu a carta aos Efésios, que nós estudamos na Escola Betânia. Tá certo? Agora nós queremos fazer o nosso momento de oração. A Pro está aqui com a caixinha, com os pedidos que vocês mandaram das últimas vezes. Hoje, novamente, vou enviar o link para vocês. Quem quiser ainda estar participando nesses próximos cultos, Nosso ano já está quase terminando. Nós temos aí pouquíssimos cultos ainda para fazer, poucas semanas de aula, as férias quase chegando. Desse ano que não foi um ano muito fácil para todos nós, com a questão da pandemia, não é mesmo? Mas nós podemos olhar para trás e saber que Deus está cuidando de nós e tem cuidado de nós em todo o tempo. Vamos fechar os olhos e orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todo o teu amor pela nossa vida, por todo o teu cuidado.
Queremos te agradecer pela vida do apóstolo Paulo, pela sua coragem, por tudo que nós aprendemos através da palavra de Deus na vida deste apóstolo. Senhor, nos ajude também a sermos obedientes a Ti, obedientes ao papai e à mamãe, obedientes às autoridades, Senhor. Nos ajude a fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Também oramos pelos pedidos de oração que estão na caixinha, por cada pedido que está aqui. Abençoe as famílias, Senhor, da Escola Betânia, cada aluno, cada professor, cada funcionário. Abençoa também a nossa cidade, os governantes, o nosso país. Nos livra, Deus, desse vírus. Nós te pedimos que o Senhor guarde as nossas vidas, Senhor. Abençoe também aqueles que estão trabalhando na busca por uma cura, na busca pela vacina. Nos dê sabedoria, Pai, entendimento. É o que nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, crianças amadas? Então, um beijão da Pro. Fiquem com Deus e até o próximo culto. Tchau, tchau.